Sabe, a gente costuma pensar na vida de fé como uma jornada, né? Mas tem uma metáfora na Bíblia que é, uau, muito poderosa, a de uma corrida. E não é uma corrida de 100 metros rasos, não. Pensa mais numa maratona. Então, hoje a gente vai analisar essa ideia. O que é preciso não só para começar essa corrida, mas principalmente para terminar. Bora mergulhar nisso. O nosso ponto de partida é esse versículo aqui, de Hebreus. Ele já define o cenário. A gente está numa corrida, uma carreira que nos está proposta. E a palavra-chave aqui não é velocidade, mas perseverança. Tá, mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Uma história real pode dar uma boa ideia pra gente. Essa aqui é a Gladys Aylward, uma missionária britânica que, sem ter muita qualificação no papel, sentiu um chamado bem forte para ir para a China. A vida dela é um exemplo, nossa, um exemplo muito real e poderoso do que significa correr essa corrida da fé em circunstâncias, digamos, extremas. Pensa só, estamos em 1938. A guerra está devastando a região. E no meio daquele caos todo, daquele perigo, a Gladys se depara com um desafio que, francamente, parecia impossível. Um verdadeiro teste final de resistência e de fé. E esse número aqui, 100, é ele que define a missão dela. 100. 100 crianças órfãos que ela precisava tirar dali e levar para um lugar seguro, longe da violência da guerra. Um número que transforma o que seria uma fuga numa verdadeira maratona pela sobrevivência. E olha, a jornada dela não foi nem um pouco fácil. Foi uma corrida desesperada por montanhas, carregando quem não aguentava mais, caindo, levantando, tudo para salvar aquelas crianças. A perseverança dela no meio de um sofrimento que a gente mal consegue imaginar ensina muito sobre as disciplinas que a gente precisa para a nossa própria corrida. Vamos dar uma olhada na primeira? E aí que a gente chega no nosso primeiro ponto, que é crucial. Antes mesmo de dar o primeiro passo, qualquer corredor precisa se preparar. E o texto de Hebreus é bem claro. A primeira disciplina é se livrar de tudo aquilo que atrapalha. A palavra grega original para carreira aqui é agon. E o mais legal é que agon não quer dizer só uma corridinha. Significa uma luta, um combate, uma competição. Isso muda tudo, né? Não é um passeio tranquilo no parque, é uma prova de resistência de verdade. O autor de Hebreus separa dois tipos de obstáculos. Pensa assim. De um lado tem o pecado, que é tipo uma falta grave que te desqualifica da corrida. Mas do outro lado tem o peso. E essa é a parte que pega muita gente. Peso não é algo necessariamente errado ou ruim, mas é qualquer coisa que te deixa mais lento. Pode ser uma preocupação, medo ou até a falta de disciplina. E essa história aqui é um exemplo perfeito disso. Só que nos dias de hoje, um missionário percebeu que as horas que ele passava nas redes sociais, sabe, buscando aprovação, se distraindo, aquilo era o peso dele. Não era um pecado em si, mas estava sugando o tempo e a energia que ele precisava para a missão. Quando ele se livrou desse peso, ele se tornou um corredor bem mais leve e focado. Então, a reflexão que fica para a gente é essa. O que está servindo de peso na nossa corrida? É algo financeiro? Uma preocupação emocional que não sai da cabeça? Ou o jeito que o nosso tempo é usado? Identificar e se livrar desse peso é o primeiro grande passo para correr bem. Beleza. Então, a gente se preparou, se livrou do peso, e agora? Agora entramos na segunda disciplina, a ação constante. Não adianta só começar bem, tem que continuar correndo. E a palavra-chave aqui, como a gente já viu, é perseverança. E, de novo, o grego original da Bíblia dá uma luz incrível pra gente. A palavra para perseverança é upomoné. Isso não é uma paciência passiva de quem senta e espera as coisas melhorarem. Não. É uma resistência ativa. É a capacidade de aguentar o tranco, sabe? De continuar firme quando tudo parece dar errado, de seguir em frente mesmo sob pressão. Quem corre maratona sabe exatamente do que eu tô falando. Existe uma coisa chamada o muro. É aquele ponto da corrida, lá pelo quilômetro 30, em que o corpo parece que não tem mais um pingo de energia e a mente começa a gritar para você parar. É um ponto de exaustão total, física e mental. E adivinha? Na nossa corrida da fé, esse muro também existe. Ele aparece depois de anos sem ver resultados, ou no meio de uma oposição muito forte, ou quando bate aquele sentimento de isolamento profundo. Nessas horas, a emoção sozinha não segura a barra. O que mantém a gente em movimento é a disciplina. Voltar para o básico como a oração e o estudo. Esse é o treino para os trechos mais difíceis da corrida. Olha só que importante essa diferença aqui. Existe um abismo entre um ativismo frenético e uma perseverança fiel.
Sair correndo feito louco, tentando fazer tudo de uma vez, numa explosão de energia, isso só leva ao esgotamento, o famoso burnout. Mas correr com um ritmo que se sustenta com upomoné, isso gera fidelidade no longo prazo. A missão é uma maratona e saber dosar o ritmo é tudo. Bom, isso nos leva à terceira disciplina. E olha, talvez essa seja a mais importante de todas. Porque não adianta nada estar leve e ter resistência se a gente não souber para onde está correndo, certo? A questão toda é sobre o foco. E o texto é super direto sobre qual deve ser o nosso foco, olhando firmemente para Jesus. Ele não é só uma parte da corrida, ele é o ponto focal, é a linha de chegada e o modelo de como a gente deve correr. E o lance é o seguinte: Jesus é tanto o autor quanto o consumador da fé. Ele é o autor porque foi ele quem deu o tiro de largada, sabe? Ele que começou tudo e deu exemplo. E ele é o consumador porque foi até o fim. Ele completou a corrida perfeitamente, aguentando a cruz, que foi o maior obstáculo de todos, e cruzou a linha de chegada. Para a gente entender de vez o poder do foco, tem uma historinha que é perfeita. Imagina um corredor de ponta. O cara treinou a vida toda, tá liderando a competição, a vitória parece garantida. Faltam poucos metros, ele já tá vendo a linha de chegada. Mas aí, ele comete um erro bobo. Ele desvia o olhar. Ele olha para a torcida, talvez para ouvir os aplausos ou para ver onde o segundo colocado estava. E nesse exato instante de distração, ele tropeça e perde a corrida. Na nossa jornada, a torcida pode ser qualquer coisa. Buscar o aplauso das pessoas, se comparar com os outros, se preocupar com críticas. Olhar para isso é a receita certa para tropeçar. O foco tem que ser um só. E aí, no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Dá para resumir tudo num pequeno manual do corredor, para essa corrida da fé. É simples, na verdade. 3 passos. Primeiro, preparação. Se livra de tudo o que te pesa. Segundo, ação. Corre com perseverança num ritmo que você aguenta. E terceiro, e mais importante, foco. Não tira o olho da linha de chegada. E no fim, tudo se resume a uma pergunta, né? A corrida tá aí, proposta para todo mundo. Mas a grande questão é sobre a disposição. A disposição para se livrar do que pesa, para abraçar essa corrida com perseverança e para manter um foco radical no alvo. A resposta para essa pergunta define não só como a gente corre, mas se a gente consegue chegar ao final.